Prepare-se para desvendar os segredos mais obscuros e emocionantes de uma história de coragem, injustiça e redenção. Venha descobrir como uma reviravolta inesperada mudou o destino de Lara, uma mulher que foi condenada à morte na cadeira elétrica. Conheça também Isabela, que teve sua vida mudada para sempre, após as revelações de Lara. Não perca este emocionante relato de amor, superação e justiça que vai prender você do início ao fim. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Lara, uma jovem mulher, estava em um lugar onde a esperança era tão distante quanto a liberdade, escondida nas sombras de uma cela solitária. Ela se tornou o centro de um julgamento que chamou a atenção de toda a cidade, acusada de sequestrar e assassinar Isabela, uma menina de 3 anos desaparecida há 5 anos, filha de um juiz renomado chamado Orlando. Lara enfrentava não só a possibilidade de ser condenada à morte, mas também a implacável da opinião pública. A imprensa foi cruel, retratando-a antes mesmo que uma sentença fosse emitida. Os cidadãos, sedentos por justiça para a pequena Isabela, viam em Lara a personificação de seus maiores medos e aversões, sem deixar espaço para dúvidas ou compaixão. No entanto, apesar do clamor por sua condenação, Lara permanecia serena, um mistério que nem mesmo seu advogado podia resolver. Por que não fala? Por que não se defende? Poderíamos negociar se você cooperasse, perguntava seu advogado, confuso diante do silêncio obstinado de sua cliente. Não importa o que eu diga, eles já tomaram sua decisão, respondeu Lara com calma resignada, fixando seu olhar em um ponto distante na parede fria de sua cela. Sua voz, embora firme, revelava o peso de anos de sofrimento, uma carga que ela suportava sozinha. Encarcerada aos 32 anos, ela enfrentava seus dias com profunda tristeza, mas ainda mantinha uma dignidade que desafiava sua grave situação. À beira da execução, ela se recusava a se render ao medo e à desesperança, permanecendo convencida de que a verdade, mesmo que fosse enterrada com ela, era sua única e fiel companheira. Na noite anterior ao seu julgamento e provável execução, a visita de um padre deu a Lara a oportunidade de fazer suas últimas confissões, um ritual comum para alguém em sua situação, mas para ela, apenas um lembrete de seu destino inevitável. Minha filha, deseja confessar-se? Não há palavras que possam mudar meu destino, padre. A verdade morrerá comigo, respondeu ela, com sua voz carregada de significados, que servia tanto como escudo quanto como condenação. Enquanto a noite envolvia a prisão, Lara passava suas últimas horas antes de enfrentar seu cruel destino em profunda reflexão, meditando sobre os erros e escolhas que a levaram a esse momento decisivo, uma trajetória conhecida apenas por ela em sua totalidade. As paredes de sua cela, testemunhas silenciosas de sua angústia, pareciam se fechar ao seu redor como um prelúdio sombrio do fim iminente. No final, parece que tudo acabou, pensou ela, suspirando enquanto enfrentava o amanhecer de seu último dia. Naquela manhã, aquela mulher estava sendo julgada e condenada não apenas pela lei, mas também pelo mal-entendido e medo de toda uma cidade. Ela estava preparando-se para enfrentar seu destino com a mesma serenidade misteriosa que a caracterizou durante todo o processo. Entenda os acontecimentos de 5 anos atrás para esclarecer o motivo de ela estar no corredor da morte. O caso de Lara chocou a cidade e causou alarme nacional, pois ela enfrentava uma grave acusação de sequestro e assassinato, logo da filha de um juiz renomado. A trama de sua vida era um complexo entrelaçamento de amor proibido, vingança e justiça distorcida. Ela havia acusado Orlando, o juiz, de manter um romance secreto com ela, uma afirmação que ele negava veementemente, colocando em risco sua reputação. No entanto, a situação se tornou trágica em um dia determinante. Quando a esposa do juiz retornava para casa com Isabela, sua filha de 3 anos, e Lara causou um acidente que resultou na morte da esposa e no sequestro da criança, a cidade exigiu justiça, impulsionada por um furor coletivo contra a mulher que consideravam responsável pelo desastre. Detida em sua própria residência, a mulher enfrentou um julgamento onde todas as provas pareciam condená-la, e apesar de suas enérgicas negativas, para toda a cidade, a certeza de sua culpabilidade permanecia firme. Ela foi condenada, e levada à prisão onde passou os seguintes 5 anos em isolamento, uma punição adicional determinada pelo juiz Orlando para isolá-la completamente, evitando qualquer empatia ou compreensão que pudesse surgir do contato com outras detentas. A existência de Lara na prisão estava marcada pela solidão e desespero, um reflexo sombrio de seu destino solitário.
Com o tempo, ela começou a aceitar o final iminente com uma resignação que nascia não da paz, mas do esgotamento de lutar contra um fim que parecia certo. Após 5 anos, finalmente seu julgamento aconteceria. O problema é que ela já sabia o resultado. Na véspera de sua execução, horas após a visita do sacerdote, um encontro inesperado trouxe um novo tormento à sua já sombria realidade. Orlando, o homem no centro de sua desgraça, apareceu em sua cela após ser alvo de uma avalanche de insultos por parte dela. Ele reagiu com um sorriso vingativo, dizendo: "Espero que você apodreça no inferno, para pagar tudo o que você fez a Isabela", expressando com suas palavras um ódio que parecia consumi-lo tanto quanto ele desejava puni-la. Lara recuou pelo veneno em suas palavras, e por um momento, ficou imóvel, apenas observando enquanto ele se afastava, deixando-a com a cruel ameaça de que se encontrariam pela última vez no dia seguinte. Este episódio agravou seu isolamento e dor, servindo como um lembrete cruel de que, além da execução iminente, o verdadeiro tormento residia no ódio implacável daqueles que a condenavam sem tentar compreender a complexidade de sua situação. Chegou o dia seguinte e ela passou a noite em vigília, sentindo cada minuto arrastar-se, meditando sobre as palavras do juiz de que ela iria para o inferno. Após uma intensa reflexão naquela manhã decisiva, a realidade de seu destino se impôs com brutalidade quando os guardas vieram buscá-la. Seu instinto de sobrevivência impulsionou a protestar, negar o inevitável e clamar por justiça em um mundo que parecia ter perdido seu significado. "Ele está mentindo. Eles têm que reabrir o caso", ela gritou, mas suas palavras foram caladas pelas decisões já tomadas. Ela foi condenada à morte na cadeira elétrica, pela bancada do júri popular. Sentença essa, que aconteceria logo após o julgamento. Ao findar a decisão, ela foi arrastada até a sala de execução. Lara se viu cercada de olhares expectantes, testemunhas sedentas por justiça ou talvez apenas pelo espetáculo final de sua tragédia. "Finalmente vai pagar, assassina", murmuravam alguns enquanto a amarravam à cadeira elétrica, com o desespero crescendo à medida que se aproximava do fim. A atmosfera na sala estava intensamente carregada, uma combinação de expectativa e horror, enquanto preparavam a prisioneira para a execução. Ela podia sentir o peso de cada olhar fixado nela, cada um refletindo o veredito que a havia condenado. Quando tudo estava pronto, no meio desse caos emocional, o oficial encarregado da execução se aproximou com uma pergunta que carregava o peso de uma despedida final. "Deseja dizer suas últimas palavras?" "Sim, quero, porque tenho muito a revelar", respondeu Lara com voz firme, apesar do medo que a invadia. Foi nesse momento que ela viu, mesmo em meio à sua agonia, um sorriso de satisfação no rosto do juiz que observava de longe. Esse gesto lhe deu uma força inesperada para revelar uma verdade que havia guardado em segredo por muito tempo. "Se me executarem agora, levarão a verdade sobre o desaparecimento da filha do juiz. Eu sei onde ela está, porque sou sua mãe. Ela está viva, e posso provar." "Peguem o celular daquele canalha", anunciou ela, fortalecendo-se a cada palavra. A sala ficou em um total silêncio e todos os olhares se dirigiram para Orlando. Os advogados de Lara solicitaram imediatamente a suspensão da execução, que foi detida ante a magnitude de sua revelação. Orlando, tentando manter sua aparência de autoridade, rapidamente buscou desacreditar a afirmação. "Esta mulher está louca. Conectem essa cadeira agora", ordenou ele, visivelmente irritado. No entanto, a prisioneira não se manteve calada. "Então você está dizendo que ela não está onde vivem seus avós?", desafiou, fazendo o homem engolir seco enquanto sua fachada de confiança começava a desmoronar. Ele acusou novamente de loucura e se levantou para sair. No entanto, a polícia, motivada por um sentido de urgência diante da verdade revelada, interveio. "Por favor, senhor, preciso que permaneça sentado e entregue seu celular", disse um dos oficiais, enfrentando a ira de Orlando. "Sabe com quem está falando? Posso mandar prendê-lo", contra-atacou ele. No entanto, sua atitude defensiva apenas intensificou as suspeitas enquanto Lara era cuidadosamente retirada da cadeira elétrica e o juiz detido para interrogatório. O mundo começou a assimilar o impacto dessas notícias. Os meios de comunicação cobriam cada novo desenvolvimento do caso, que antes considerado encerrado, se reabriu, cheio de novas possibilidades e perguntas. Com a execução suspensa, Lara se tornou o centro de uma atenção global, com todos desejosos de entender as razões por trás dessa ação sem precedentes. No ambiente da sala de interrogatório, a tensão era palpável, impregnada pela gravidade das recentes revelações.
A mulher, agora sob custódia, finalmente teve a oportunidade de contar sua versão dos fatos, uma história definida pelo amor proibido, traição e uma busca desesperada pela verdade, muito diferente da narrativa apresentada pelo juiz. Isabela foi o resultado de uma relação secreta que tive com Orlando, explicou ela com voz firme. Um homem casado que havia prometido deixar sua esposa infértil para ficar comigo e com nossa filha. No entanto, temendo um escândalo, ele optou por tirar minha filha de mim, e alegar que havia adotado Isabela para preencher o vazio de não poder ter filhos próprios e mais tarde, tratou de desaparecer com a esposa e a própria filha, para abafar ainda mais o caso. O juiz, ao ouvir isso, replicou. Acha que eu mataria minha esposa e filha para incriminá-la? Desafiou, rindo sarcasticamente. Isso é um absurdo, ela está louca. Exijo ser liberado agora, exclamou, mantendo uma postura arrogante, mas sem conseguir esconder o tremor de medo diante da possibilidade de sua verdade ser exposta. A localização exata de Isabela ainda era um mistério até que Lara revelou toda a verdade. Um deslize do homem permitiu que ela entendesse a profundidade de sua condenação. A prisioneira revelou um detalhe crucial, uma recordação de seu tempo com o homem que se tornou essencial para localizar a menina. Quando tivemos um romance, visitamos os avós dela, pais dele, em um momento onde a dona Cecília estava doente, explicou ela. Ele me apresentou como sua assistente e passamos 3 dias na fazenda isolada. Eles raramente iam à cidade, pois tinham tudo o que precisavam ali mesmo. Eu estava fascinada pela tranquilidade e pelo pôr do sol, mas Orlando odiava aquele lugar, referindo-se a ele como inferno. As palavras do juiz na véspera da execução, desejando que Lara fosse para o inferno, de repente, fizeram sentido e ela pode conectar o que realmente tinha acontecido com a menina. Ela havia ligado os fatos, percebendo que o homem havia escondido a própria filha deles e ainda queria incriminá-la. O juiz tentou invalidar a acusação, afirmando que os avós de Isabela haviam morrido há anos e que as afirmações eram apenas delírios de uma mente perturbada. No entanto, a firmeza da mulher, a coerência de sua narrativa e a lógica irrefutável de seu argumento geraram dúvidas suficientes para que as autoridades decidissem investigar. Vão lá e vejam. E não permitam que ele faça nenhuma ligação, porque ele vai mandar tirar a menina de lá, advertiu a prisioneira, com um sentido de urgência. O comandante da polícia, diante da possibilidade de uma reviravolta no caso, ordenou que o juiz fosse retido no local enquanto enviava uma equipe para inspecionar a fazenda dos avós da menina. A imprensa, faminta por notícias, estava em ebulição diante do inesperado giro dos acontecimentos, e o mundo esperava ansioso para ver se as chocantes afirmações de Lara sobre o paradeiro e a situação de Isabela se confirmariam. A investigação confirmou-se ainda mais surpreendente e reveladora do que ninguém poderia ter previsto. Mantendo Orlando sob estrita vigilância na delegacia para prevenir qualquer interferência, os oficiais seguiram as indicações fornecidas por Lara até uma fazenda distante da cidade, onde a verdade estava prestes a ser descoberta. Ao chegar ao local especificado, não apenas encontraram a menina Isabela, agora com 8 anos de idade, mas também um casal de idosos que resultaram ser os bisavós paternos da menina. Eles relataram à polícia toda a história, explicando que seu neto, Orlando, os havia procurado anos atrás com Isabela, então uma pequena bebê de 3 anos, alegando que a menina estava em perigo. Ele os instruiu a cuidar de Isabela em segredo, afirmando que a segurança da menina dependia do mais absoluto sigilo. Se alguém descobrir que ela está aqui, podem querer machucá-la, afirmou o juiz. A revelação de toda aquela trama de mentiras e corrupção abalou a opinião pública e desencadeou um movimento de indignação nacional. O juiz, antes respeitado e considerado um pilar da justiça, foi rapidamente condenado a 30 anos de prisão por sequestro, obstrução da justiça e uma série de outros crimes relacionados à sua frenética tentativa de incriminar Lara e esconder seus próprios atos criminosos. As investigações descobriram que ele aproveitou-se da morte acidental de sua esposa, ocorrida enquanto ela dirigia, que ao tentar desviar de um animal, resultou em uma colisão com uma árvore, para orquestrar o desaparecimento de Isabela, manipulando as provas para culpar sua amante. Seu terrível plano não só visava eliminar a mulher que poderia expor seu caso extraconjugal, mas também construir uma nova vida para si, livre das complicações de seu passado. A descoberta da verdade sobre tudo que o juiz Orlando fez, com a filha e contra Lara, desencadeou uma onda de indignação e revolta em todo o país. As pessoas clamavam por justiça e ansiavam por ver o responsável pela injustiça devidamente punido. A coragem de Lara ao enfrentar as adversidades e lutar pela verdade tocou os corações de muitos, transformando-a de vítima injustiçada em símbolo de resiliência e determinação.
Quando Lara finalmente foi absolvida de todas as acusações, sua libertação foi recebida com aplausos e lágrimas de alívio pela população que antes clamava por sua condenação. Por favor, perdoe-nos, Lara, gritavam as pessoas, suplicando por seu perdão. A história trágica de Lara, agora completamente revelada em sua totalidade, dominava as manchetes, apresentando-a não como a vilã que muitos pensavam, mas como uma vítima de uma das injustiças mais bem arquitetadas já registradas. Só queria recuperar minha filha, expressou ela aos jornalistas, com lágrimas de dor escorrendo pelo rosto. Embora tivesse alcançado a vitória judicial e a reivindicação de seu nome, o tormento da separação de Isabela continuava a assombrá-la. Ela não me reconhece como sua mãe. É um caminho de cura que eu e ela precisamos percorrer juntas. Após algumas semanas, mãe e filha finalmente se reuniram após anos de separação forçada e sofrimento, começando a estabelecer as bases de uma nova vida juntas. A menina, agora com 8 anos de idade, enfrentou toda a verdade sobre sua origem, uma saga de coragem, amor incondicional e a busca incansável de sua mãe para resgatá-la, desafiando as expectativas de Lara, que temia a rejeição. A pequena não a via apenas como sua mãe, mas também como uma heroína que nunca desistiu, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Com a compensação financeira recebida pelo erro judicial, mudarão-se para uma casa no campo, um refúgio tranquilo, afastado da barulhenta cidade e de todo o sofrimento experimentado antes. Aquela residência, cercada pelo verde exuberante da natureza e pelo canto dos pássaros, simbolizava o novo começo que ambas ansiavam, um lugar onde Isabela poderia crescer e prosperar, longe das sombras de seu passado turbulento. No entanto, elas não estavam sozinhas nesta nova fase da vida. Os bisavós de Isabela, o casal de idosos que cuidou da menina com amor e dedicação durante a ausência de Lara, foram convidados a viver com elas, tornando-se uma família unida. Foi uma escolha natural, já que foram eles que proporcionaram à menina o amor necessário. O que importa é que agora estamos juntas e nada mais nos separará, afirmou Lara, abraçando sua filha e olhando para o horizonte dourado pelo pôr do sol. Era um momento de felicidade completa, representando seu triunfo sobre as adversidades que tentaram separá-las. Rodeadas pelo amor incondicional dos bisavós e pela tranquilidade da fazenda, mãe e filha reconstruíram suas vidas, superando as marcas do passado e olhando para o futuro com otimismo e alegria. A história de Lara e Isabela, anteriormente marcada pela dor e injustiça, transformou-se em um relato de esperança, redenção e a força inabalável do amor familiar. Enquanto mãe e filha se abraçavam sob o pôr do sol, o horizonte banhado pelas cores quentes do entardecer testemunhava não apenas o fim de um capítulo marcado pela dor e injustiça, mas também o início de uma nova jornada repleta de esperança e amor. Juntas, elas enfrentariam o futuro com coragem e otimismo, deixando para trás as sombras do passado e abraçando cada momento como uma oportunidade para crescer e se fortalecer ainda mais como família. Enquanto o sol ia embora, tingindo o céu de laranja e rosa, a mulher injustamente condenada à morte oferecia uma oração de gratidão pelo novo começo, pela oportunidade de escrever novos capítulos em suas vidas como uma família unida, pronta para enfrentar o que o futuro reservava, com corações cheios de amor e esperança. Você já enfrentou uma situação de injustiça que exigiu coragem e determinação para superar? O que você acha mais inspirador na história de Lara e Isabela, a busca incansável por justiça, o amor inabalável entre mãe e filha ou a resiliência diante das adversidades? Como você imagina que a vida de Lara e Isabela será, agora que finalmente estão juntas e livres para recomeçar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.